Bom dia, pessoal. Vamos lá na nossa live às 6 horas da manhã para começar o dia cheio de boas novas informações. Está sendo muito legal essa nossa conversa de manhã. Parece que já traz uma energia assim para o dia, né? Já coloca para pensar, para trazer as rotas, para trazer o caminho. Então, está sendo muito rico. E eu quero saber de vocês. Quando vocês têm um dia ruim, o que vocês fazem? Porque muitas vezes a gente tem 15 minutos ruim e já transfere isso para um dia inteiro ruim. Tipo, ai, perdi meu dia. A gente tem que começar a enxergar o dia com uma energia muito preciosa, o dia todo, como se ele fosse uma trama, uma rede de energia. E a gente passa por essa rede de energia o dia todo. Então, como a gente vai começar a olhar o dia? No curso Bom Dia o Dia Todo, eu vou ensinar vocês a caminharem por essa rede de energia do dia, ganhando energia e não perdendo energia no seu dia. Quando a gente está no estresse de sobrevivência, quando a gente está nesse ciclo de sobrevivência, a gente vai perdendo energia ao longo do dia e vai se esvaziando. E muitas vezes chega no final do dia assim, ó, se arrastando, torcendo para que o dia acabe. Se o dia acaba ou não, meus problemas não acabam. Torcer para o dia acabar é torcer para a vida passar mais rápido. E é torcer para o meu final chegar mais rápido, gente. Vocês já pensaram nisso? Eu tinha um professor de história, quando eu estava no primeiro colegial, primeiro ano do Fundamental 2, né, numa versão mais moderna. E ele falava assim: quanto mais o tempo passa, mais você se aproxima da morte. E eu achava péssima essa fala. Olhava assim, com meus 15 anos, e falava: meu, nada a ver esse cara falando isso. E depois que eu cresci, eu percebi o quanto essa fala tinha um impacto. Então, gente, olha só como é importante nós termos a consciência que o nosso dia ele tem um significado especial, que o nosso dia é uma malha de energia. Então imagine essa rede de energia, essa malha, e você passa por ela o dia todo. E você passa por ela e pode passar perdendo energia para a rede, ou você pode passar se carregando durante o dia. Um dia ruim não é uma vida ruim. Quando você tiver percebendo que você está caindo no truque de ter um momento chato, de ter um momento desagradável, de ter um momento ruim, todos nós temos, e falando assim para você: nossa, perdi meu dia. Quando você falar isso, você vai parar, respirar fundo, vai falar: não, perdi esse tempo, perdi esse momento, perdi esse instante. O dia não. Então vamos fazer um combinado já, desde o começo. Vocês vão treinar esse lance do perdi meu dia. Isso não existe. Quem já não fala isso, ótimo. Escreve para mim quem tem o hábito e quem não tem o hábito de falar isso. Quem não fala isso, melhor ainda. Por quê? Que informação eu estou dando para minha rede de energia a hora que eu falo assim, perdi o meu dia? Eu falo para minha rede de energia se desligar, puf, e mais nada brilhante vai acontecer. Vocês estão entendendo que a gente dá comando inconsciente, consciente para o nosso dia o dia todo? Lembrando que o nosso dia é a trilha da nossa vida, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Percebe? Então, quando você falar perdi meu dia, saiba que você está desligando da tomada a tua malha de energia que vibra junto com você. Então, isso a gente não vai mais falar. Quando eu tiver um momento ruim, uma discussão, uma intolerância, algo ruim, eu posso pensar: o que eu faço com esse tempo? Ou o que eu faço com essa situação? Porque se eu ficar pensando assim, eu perdi meu tempo, eu também não estou ganhando o aprendizado para minha vida.
Percebe? Toda vez que eu falo que eu perdi, meu cérebro está deletando e está procurando outro tempo. Então aconteceu uma coisa horrorosa, chata, que você fala, meu, por quê? Perdi tempo. Não, eu ganhei tempo. Eu ganhei tempo aprendendo com o que essa discussão me trouxe, com o que esse mal-estar me trouxe. Eu ganhei tempo com isso aqui que eu tô tendo que fazer para não ter mais que fazer isso desse jeito. Eu ganhei tempo aprendendo. Porque tempo de vida não é só quando as coisas são super bacanas. Tempo de vida não é só quando acontece tudo o que a gente quer. Então, só que a gente não perde tempo com nada, só que a gente não sabe disso, né? E faz isso. Então, não é perda. Você está ganhando tempo lidando com uma pessoa chata, difícil, o outro na mente dele, que tem pensamento dele na mente dele, que a gente viu ontem. Estou ali pondo meu tempo nisso. Se o meu tempo está nisso, eu vou ter que fazer essa discussão valer a pena. Eu vou ter que fazer esse mal-estar valer a pena. Eu vou ter que transformar isso em, pelo menos, aprendizado na minha vida. Aprendizado que eu não me posiciono mais assim, ou que eu não engulo mais esse tipo de sapo. Aprendizado que eu não vou mais me calar, porque quando eu me calo, meu corpo também vai sentir. É aprendizado. Então, um dia ruim, ele pode ser um dia inteiro ruim, ele pode ser 15 minutos ruim, mas eu não perdi o meu dia. Da mesma maneira que um dia ruim ou um mês ruim não significa uma vida ruim, que eu já vou estar aqui explanando isso junto com vocês. Vamos lá. Geise, aprendi que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente, porque se a gente está passando por uma malha de energia de vida, que é o dia, eu não tenho como perder. Eu só perco quando eu desligo a energia do meu dia. Aí sim, aí eu não estou acontecendo nada. Mas se eu estou passando pela malha, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, eu estou lidando, eu estou engolindo, eu estou tolerando, eu estou me fortalecendo, eu estou me reinventando, eu estou discorrendo a malha do dia. Mas a gente não precisa pensar que perdeu o dia. Foi um dia com a malha de energia que me trouxe muitos desafios, muita dificuldade, que foi muito difícil, mas que eu cheguei no final do dia, percebe? E se eu cheguei no final do dia, mesmo chorando de raiva, chorando de desespero, eu cheguei lá e a vida tá andando comigo. Então a gente pode sofrer um dia ruim, mas a maneira que a gente sofre um dia ruim determina meu outro dia. Porque se eu ficar depois disso, né, desabada, entrando no automático, no outro dia eu vou acordar e vou me arrastar. E aí eu vou ter dor muscular, eu vou ter tensão aqui, porque a dor muscular é o impedimento de agir. Eu não vou ficar bem. Então a gente pode ter assim um momento muito difícil, mas não precisa seguir no automático. Depois de um momento muito ruim, você vai lembrar que seu dia tem uma malha de energia e vai se nutrir dela. Olha, isso acaba aqui. Eu vou me nutrir de novo da energia boa que existe para o meu dia. E vou terminar esse dia. Então a gente começa a se trazer para o consciente disso acontecendo. Gente, é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque se você deixa de se perder durante o seu dia. E quando eu falo para vocês, um dia ruim não é uma vida ruim. Porque nós temos o hábito de ter a lembrança só daquilo que nos fez sofrer. Se eu falar para vocês, lembra da sua época de escola? Provavelmente você vai lembrar, legal, vai imaginar a escola, vai imaginar a cena, a sala de aula. E muito provavelmente, se você passou por dificuldades nessa época, você vai lembrar. Você vai lembrar mais facilmente das dificuldades do que das coisas boas. E por que isso? Porque é o seu cérebro te protegendo para você não viver mais dificuldade. Então, o cérebro da gente, ele faz questão de lembrar a gente das dificuldades, como um alerta. Não viva mais isso, não faça por isso. Mas a gente tem que aprender a planejar nosso pensamento para não cair como se isso fosse tudo que existe.
Existiu a parte ruim, mas existiu também a parte boa, os dias que eu tomei lanche, dando risada, minha conexão com as outras pessoas, ou pelo menos os dias que eu aprendi algo diferente. Tem muita coisa boa. É muito comum, por exemplo, veja se vocês se identificam, chegar no final de um relacionamento de 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e pensar: onde eu estava com a cabeça? Eu peguei 10 anos da minha vida nessa história com essa pessoa. Não façam isso. Onde eu estava com a cabeça, eu estava conectada com a minha cabeça e com o meu corpo, que é o método que eu trabalho, né? O CCM, conexão corpo e mente. Eu estava conectada com a minha cabeça e o meu corpo nessa história com essa pessoa. E eu fiquei nessa história com essa pessoa enquanto eu estava conectada com isso. A hora que eu ajusto em mim alguns valores, que eu me carrego a bateria de amor, que eu começo a trazer um fluxo de pensamento diferente, muitas vezes eu me desconecto dessa pessoa que não estava me fazendo bem. Mas é a partir de mim, entende? Esse planejamento de pensamento, vocês já pararam para pensar que o padrão da vida que você tem é um reflexo do padrão do pensamento que você tem? E isso, gente, não é assim, eu tenho um pensamento. Não, é o tempo todo. Por isso que eu estou aqui trabalhando com vocês e comigo na minha vida, com os meus pacientes, as rotas de pensamento. Quando você entende quais são as rotas do que você está reproduzindo na sua vida, você sai dessa trava do seu dia e da sua vida, e sua vida acontece. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ontem eu fiz um atendimento de uma pessoa que está buscando crescimento profissional. E ela está tendo dias bons, a vida dela está fluindo, mas ela entende que ela pode crescer um pouco mais e que ela está ali não fazendo tudo que ela pode, ela está procrastinando. E quando ela procrastina, ela entende que ela tem um dia ruim. Eu falei, então vamos lá, malha de energia para o seu dia. Você vai se conectar com a rede de energia do seu dia. O tempo todo, quando você procrastinar, você vai lá e vai falar, estou me carregando do dia. Mas tem um motivo para o teu cérebro estar procrastinando, para não fazer tudo que pode. Qual é o problema? Vanessa, tem 2 áreas do meu trabalho que eu não consigo delegar. E tem gente para fazer. E se eu fizesse isso, se eu deixasse essas pessoas fazerem, eu estaria fazendo outras coisas e meu negócio estaria crescendo muito mais. Então, eu tenho a sensação que eu tive um dia ruim quando eu me pego, me prendo fazendo isso. Falei, legal, então vamos lá. Vamos achar onde está isso. Por que você precisa ficar presa nessas 2 áreas? Fui lá e perguntei, nas rotas de pensamento. Sua mãe, como que era a relação dela com os filhos? São quantos filhos? Eu e mais um. Tá, sua mãe trabalhava? Não. Minha mãe trocou o trabalho por cuidar dos de nós. E isso para ela é ok, e para mim também. Minha mãe cuidou dos filhos e fala que isso ela fez a vida dela. Falei, ótimo. Qual é a memória que seu cérebro conhece? Alguém que ficou bem, que passou a vida bem, cuidando dos 2 filhos. O que seu cérebro está fazendo? Você tem filhos? Não. Seu cérebro está mapeando 2 filhos para você ficar ali cuidando e não deixar aquilo sozinho, solto. Você está pegando essas 2 áreas e cuidando como filho. E eu te digo mais, uma área tem o comportamento seu e a outra área da sua irmã. Aí é um cair de ficha. Essa investigação, gente, ela é mais avançada. Eu ensino no curso CCM, tá? Eu estou trazendo aqui para o dia todo, para a gente pensar como a gente se segura no nosso dia com coisas que não são para nos segurar. São uma reprodução da história. A hora que ela entendeu, ela falou, caramba, então é como se eu tivesse meus 2 filhos, eu preciso deixar eles crescerem, porque a minha discussão com a minha mãe era, me deixa crescer. Já vou entregar isso, Vanessa, vou delegar, vou entregar. Eu falei, você vai entregar e seu negócio vai duplicar, que é o que você está querendo. E aí você vai crescer. Por quê, gente? Porque ela está indo para uma rota nova, onde ela entrega, ela deixa de reproduzir a história da mãe, entrega aquilo e vai para um outro caminho de atuação, entende? Nós atuamos no nosso dia, nós atuamos ao longo do nosso dia da maneira que nós aprendemos que a nossa família faz. Vanessa, por que então foi culpa da mãe, do pai, do tio? Não!
O neurônio espelho do cérebro, ele aprende por observação. Nesse exemplo, esta pessoa que aprendeu com a mãe Alice doando para os filhos, e isso fez essa mãe feliz, ela entende que no trabalho ela tinha que transferir 2 situações para ser filho, para reproduzir aquilo pelo neurônio espelho do que a mãe fazia. Só que aí ela não deixava crescer e achava que estava procrastinando. Você não procrastina à toa, você não deixa de fazer o que tem que ser feito porque você não consegue. Gente, nós somos muito inteligentes, somos seres inteligentes. Quando você não está conseguindo fazer alguma coisa no seu dia, quando você não está conseguindo desenvolver o seu dia, pode ter certeza que você está reproduzindo uma rota de pensamento de uma situação do passado, da família, lá de trás, que está te impedindo a realizar aquilo que você já sabe como fazer, entende? Então, o dia ele vai ficando amarrado nessas memórias do passado, de como agir. Vanessa, como a gente investiga isso? Nesse momento, nessa etapa, eu não tenho como ensinar essa investigação. Eu ensino isso lá na jornada CCM. Mas eu vou ensinar você a carregar a tua energia do dia, para se agarrar a essa malha de energia do dia. Você já vai ter um dia muito mais produtivo. Você vai ter um dia muito mais produtivo e vai ficar mais fácil você enxergar os pontos do teu dia que estão te travando. Ao invés de, depois de um acontecimento ruim, entrar no automático e ir se perdendo ao longo do dia. Ao invés de, depois de um acontecimento ruim, você achar que o dia é ruim, que a vida está errada, que aquilo que aconteceu te prejudicou, entende? Então, é isso que eu estou aqui para ensinar para vocês. Carregar a energia do dia, o dia todo. Vanessa, não vai ter nenhum momento de sofrimento? Vai ter momento de irritação? Vai ter momento que você vai ficar contrariado? Vai, mas você vai estar elaborando esse momento. Como eu compartilhei, né, numa temporada de lives que eu fiz, que acabou a bateria do meu carro, eu estava no supermercado com as crianças, tive que deixar o carro lá, chamar o guincho, uma amiga minha ficou lá esperando o guincho chegar. Perdi o meu momento? Não, cheguei em casa e fiz a live, que estava na minha programação, deu tempo. Ai, Vanessa, mas que duro tudo isso que aconteceu. Ué, aconteceu. Eu tinha seguro, eu lidei, eu resolvi. Se eu não tivesse seguro, eu lidaria de outro jeito. A questão, gente, é aprender a pegar um momento ruim, uma situação ruim e lidar, passar por ela, investigar uma situação ruim e passar por ela. Ok, tá acontecendo isso, que chato. Ontem eu fui passar no Sem Parar, travou, que é o pedágio na estrada, e não tinha caído débito automático na minha conta, eu fui lá, tinha feito pagamento no boleto, travou sem parar. Ok, parei ali na estrada, esperei, resolvi. Resolveu? Não, moço, já estava liberado, não sei por que travou. Ótimo, todos os outros passou. E não, nossa, que droga, não caiu meu débito automático, agora travou aqui a cancela, aí agora tenho que esperar a moça. Gente, não. Não reclamar de um momento ruim, de um dia ruim, como se fosse um problema. Por quê? Olha que sacada. O seu dia, ele é composto de problemas a serem resolvidos e momentos para serem bem vividos. Isso faz parte. Não dá errado quando está difícil. Não dá errado quando tem um problema. Ter o problema, ter momentos difíceis, ter momentos fáceis, faz parte do desenho do seu dia. Quem é que disse que a nossa vida é linear e equilibrada o tempo todo? Quem é que disse que nós vamos ter exatamente só coisas boas? Eu tô aqui para preparar vocês para o desequilíbrio do dia, para o desequilíbrio dos momentos, para a gente não se perder no desequilíbrio. É se preparar para ter energia o suficiente. Tá, o que aconteceu? O que eu faço com isso? Próximo passo. Porque se eu ficar na ilusão que eu vou ter só dias incrivelmente bons na minha vida, eu só vou sofrer.
Eu só vou sofrer frustração a todo momento que não acontecer como eu quero. Eu só vou sofrer frustração a todo momento que as peças não se encaixarem como eu imaginei. Entende, gente? Não! É a gente se preparar para o desequilíbrio, mas com a energia carregada. Se preparar para o desequilíbrio, desequilíbrio não é algo ruim, desequilíbrio é algo que não é linear, tá? O desequilíbrio para o movimento do dia, para o movimento da vida. É se preparar para isso com a energia carregada ligada na energia da rede do dia. Essa trama que existe no dia cheia de energia. Percebe, gente, que vai mudando a nossa interpretação. Porque olha só, se eu ficar pensando que a vida só pode ser boa, que o dia só pode ser bom, tudo que acontecer que não for bom, eu vou achar que está errado. E que está errado comigo? Ah, então só para mim acontece isso. Está errado comigo? Não, todo mundo vive isso. A vida é um desequilíbrio em movimento que a gente está ali para se equilibrar, ganhar musculatura nos pensamentos, viver intensamente todos os instantes ótimos, excelentes, que cada vez mais você vai criando na sua vida com a consciência, e os instantes não tão bons assim, mas que você vai cada vez mais ter leveza para lidar com eles. E é por isso que eu tô aqui começando meu dia com vocês. Então é isso, gente, assim, ficar lá, aconteceu qualquer coisa que te tirou do presente, você respira e fala: deixa eu carregar minha bateria. Hoje eu ensinei para vocês a malha de energia do dia. Deixa eu me conectar com a malha de energia do dia. Deixa eu respirar isso e vou seguir meu momento. Por quê? Porque a nossa vida é muito preciosa para a gente desperdiçar tempo, para a gente desperdiçar minutos de vida. Eu quero que você aproveite cada instante da sua vida para transformar em aprendizado, em elaboração. Um dia ruim não é uma vida ruim. Uma fase ruim não é uma vida ruim. Se você está vivo, você está bem para a sua vida, mesmo que com problemas, mesmo que com dificuldade de saúde, mesmo que com dificuldade no relacionamento, na grana. Se você está vivo, você já pode fazer muito a respeito para mudar. A frase que mudou a minha vida foi: o mundo de dentro da sua cabeça é o mundo que existe fora da sua cabeça. Quando eu ouvi essa frase em 2011, fez um plim. Eu estava vivendo uma situação de um buraco que eu tinha me enfiado lá, por um monte de coisa que aconteceu, de perdas e de situações e de pessoas. E eu falei: o que está acontecendo comigo? Como é que eu saio disso? E eu comecei a planejar os meus pensamentos para sair desse processo de buraco, que foi a construção da conexão de corpo e mente para você trazer rotas de pensamento e ação para a vida. Um dia ruim não significa uma vida ruim. Se você está vivo, você já pode ter uma vida boa agora, só de mudar o caminho do seu pensamento. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos. Até já, porque a gente segue conectado.